Boa tarde, meu nome é Marcos Zanini. Vou tentar falar bastante rápido para a gente não extrapolar o tempo que foi nos reservado, que já acabou. Enfim, sei que vocês todos utilizam hoje certificação digital e acredito que muitos odeiam ela porque parece um entrave. Mas eu vou tentar rapidamente, em alguns minutos, dizer para vocês que o mundo digital tem alguns conceitos que a gente precisa respeitar. Não vou falar o que você já falou o dia inteiro aqui, mas eu preciso dizer que a gente está hoje indo para um mundo de transformação digital. Eu gosto muito da palavra desmaterialização. Nós estamos a todo dia tentando desmaterializar as coisas, né? O WhatsApp desmaterializou o telefone, o arquivo PDF desmaterializou o papel, o storage desmaterializou o armário e assim sucessivamente. Esse é um caminho que a gente vem seguindo, não tem volta, mas ele traz algumas necessidades, alguns conceitos novos que a gente precisa respeitar. Talvez o conceito mais importante que a gente precise respeitar no mundo digital é a identificação digital. É muito comum chegar num prédio hoje, alguém pedir o RG para a gente, né? Faz um cadastro. Quando eu vou fazer algum tipo de... Quando eu vou viajar, a imigração pede para mim o passaporte, mas no mundo digital isso é um pouquinho diferente, né? Como é que eu me identifico para o mundo digital? Como eu digo para o meu internet banking que está no meu celular que eu sou eu? Como que eu subo uma petição hoje por um sistema judiciário onde eu não estou mais cara a cara com a pessoa do cartório, com a pessoa que recebe o documento? Como é que ela identifica que eu sou eu? Como que nós nos autenticamos no mundo digital? Essa é uma pergunta difícil de responder. Alguns de vocês podem falar nome e senha, eu entro com a minha senha. Outros vão falar que em algum filme já viu um sistema de autenticação biométrica com a face. Enfim, eu preciso, esse é um problema real do mundo digital. Reconhecimento de quem está se identificando do outro lado da corda. Essa corda pode estar do outro lado da esquina, na sala do lado ou lá na China. Eu preciso ter uma forma eficiente e legal de fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou gerar perdas e fraudes. Ou seja, tudo que a gente ouve de notícias de fraude hoje é porque alguém se identificou de forma fraudulenta para um sistema. Um hacker é um cara que se identifica fraudulentamente para um sistema e pega uma informação do qual ele não tinha acesso. A gente tem muitos cases disso, né? Quer dizer, se a gente abrir o jornal aí, todo dia vai ter uma notícia. No Brasil, a gente tentou resolver isso de uma forma que eu acho até bastante inteligente. Nós criamos um conceito chamado certificado digital. O governo criou uma infraestrutura de certificação digital chamada ICP Brasil. Quando você vai fazer aquela chatice de emissão do certificado digital, que alguém pede o seu RG, um comprovante de residência, você tem que botar o dedinho lá, o cara captura a sua biometria, tira uma fotografia. Esse é um jeito de regulamentar que aquele arquivo, aquele token, aquele certificado que foi emitido, ele foi emitido para a pessoa que fez esse procedimento de identificação. E a partir desse procedimento chato, você pode, perante os sistemas como um todo, se identificar legalmente. Precisou que o governo fizesse uma medida provisória chamada 2002, para que desse legalidade à assinatura com certificado digital. Ou seja, tudo que é assinado com certificado digital no Brasil hoje tem valor jurídico, tem valor legal. Significa que não pode ser repudiado. Gastando 30 segundos, sabe por que nasceu isso? Os bancos, a curiosidade, mas é uma curiosidade para vocês saberem como que isso começou. Os bancos queriam fazer transferência de fundo online, o que a gente chama de TED hoje. Isso foi em 2002. O Banco Bradesco manda uma TED para o Banco Itaú, no valor de R$100 mil. Você vai lá no Itaú, saca o dinheiro, leva para casa, gasta. No final do dia, o Itaú chega para o Bradesco e fala: então, sabe aquele arquivinho que você me mandou falando que era para entregar R$100 mil para a doutora Andressa? O Bradesco fala: que arquivo?
Não mandei nada para você. Não, mandou sim, está no arquivo aqui, seu nome, Banco Bradesco. Não mandei nada, não. Em tecnologia, nós chamamos isso de repúdio. Okay? O que legaliza uma TED hoje é que o banco emissor assina com o certificado digital dele essa TED. E essa portaria foi criada para que o SPB pudesse entrar no ar. A gente não teria transferência online de fundos hoje se a gente não tivesse certificação digital. A partir daí, o governo passou a implementar uma série de outras regulamentações baseadas em certificação digital. Muitos segmentos entraram, né? O segmento fiscal foi o primeiro, nota fiscal eletrônica, SPED, tudo isso é assinado com certificado digital. O meio jurídico e judiciário passou a utilizar o certificado digital. Melhorou muito, na minha opinião, né? O trabalho de você tirar um certificado digital é muito pequeno perto de pegar toda aquela papelada, levar no fórum, enfim, fazer tudo isso. Então, foi um ganho muito grande, mas foi uma regulamentação que trouxe a obrigação de eu ter uma identidade digital. Os médicos e laboratórios também. Vocês ouviram falar há pouco da teleconsulta. Os médicos vão poder fazer consultas por teleconferência, mas ele vai ter que se autenticar com o certificado digital dele para poder fazer isso, para saber que a consulta foi legal. E se o paciente do outro lado morre? Como é que a gente vai responsabilizar o médico por isso? Ele vai ter que se identificar com o certificado digital dele. Ou seja, a identidade digital passa a ser uma coisa extremamente importante no mundo digital. Existe só um problema ligado a isso. A responsabilidade sobre o uso da assinatura digital é de cada um de vocês, é de cada um de nós. Ou seja, um documento assinado com certificado digital, ele tem valor legal. Não interessa quem assinou. E esse é um ponto importante. Não adianta eu dizer, roubaram o meu certificado, tiraram uma cópia, eu emprestei para o meu vizinho, eu estava de férias. A lei diz que a responsabilidade sobre o uso do certificado é do dono do certificado. Ou seja, o certificado digital é uma folha em branco com firma assinado com firma reconhecida. Tudo que foi feito a partir dali, eu preciso responder por ele. Consequentemente, a guarda disso passa a ser uma coisa extremamente importante. Nós criamos há alguns anos um equipamento que pudesse substituir os tokens. Os tokens hoje geram um problema operacional difícil, porque eu preciso da presença dele e ele é de uso unitário. Então, se eu tenho várias pessoas que precisam utilizar de alguma forma aquele certificado, eu precisava passar o token de mão em mão e, mais do que isso, eu precisava passar a senha do token de pessoa em pessoa. E aí, depois, eu não conseguia mais trocar essa senha. Então, nós criamos um dispositivo que permite você guardar até 200 certificados dentro dele. Você não precisa mais ter certificado em nenhum equipamento do escritório, basta ter dentro desse e todo mundo acessa os certificados nesse equipamento. O interessante é que ele acessa isso com o nome dele e eu tenho uma rastreabilidade de uso, ou seja, eu começo a ter um histórico de que o João, o Pedro e a Maria usaram o certificado do Antônio. E isso passou a ter uma organização de uso e de histórico de uso nos certificados digitais. A gente trabalhou com a doutora Andressa, entre tudo que ela contou que ela fez, e ela não conseguiu, garanto para vocês, contar nem um terço do que ela já fez lá, mas a gente trabalhou junto na guarda e na gestão da identidade digital. Rapidamente falando, nós fizemos isso não só para os advogados, não só para os contadores, a gente já fez isso em um monte de lugares que vocês usam e vocês nem sabem. Hoje, todo imposto de renda que a gente entrega, aliás, quem não entregou ainda, como eu, tem que correr, porque nós só temos mais 4 ou 5 dias. Todas as declarações saem da nossa máquina assinada com um certificado digital que já está embutido dentro do software. A gente faz isso, são 32 milhões de assinaturas de declarações por ano. Nós fazemos os passaportes, quem tem um passaporte com chip aqui, nós já fizemos a assinatura do chip que está no seu passaporte. A gente faz nota fiscal eletrônica para muita gente. A gente faz 30% de todas as TEDs que são emitidas no Brasil hoje, passam por algum equipamento nosso, igual, muito parecido com esse que a doutora Andressa utiliza lá. Muito obrigado. Obrigado, Marco. E bom evento para vocês.